De novo, nem preciso dizer boa noite, irmãos, né? Porque a gente já se viu. Graças a Deus, já nos cumprimentamos com muita alegria. É sempre uma alegria compartilhar a palavra de Deus, para mim, né? Aquilo que eu aprendi da palavra de Deus é um prazer compartilhar. Então, que Deus nos abençoe nessa noite, que nós possamos aprender um pouquinho mais da sua palavra. Porque a gente não aprende mesmo tudo de uma vez, né? É aos pouquinhos, é no passo a passo mesmo que nós vamos aprender. Então, nós estamos estudando a lição de que Deus providenciou água, providenciou comida, né, para os israelitas, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Então, eles saíram de Ramsés, foram para Sucote, depois eles foram descendo, e eles chegaram, na aula passada a gente viu isso, eles chegaram, ficaram reclamando muito, porque faltou água, e eles chegaram num lugar que se chamava como mesmo? Que a água era amarga? Mara. Então, chegaram em Mara, e as águas eram amargas. Aí, Deus mandou Josué pegar uma planta lá e pôr na água, e a água ficou doce, né? Ficou boa para beber. E então, mas esses israelitas eram como nós, né? Danados para reclamar. Então, na folha de vocês aí, no restinho da lição da aula passada, na letra H. Então, eles foram descendo, hoje nós vamos chegar ali no Monte Sinai, tá bom, gente? Ó. Então, eles saíram lá de cima, Ramsés, atravessaram o Mar Vermelho e vieram contornando até chegar no Sinai. Espero que a gente chegue no Sinai hoje também. Então, vamos lá? Letra H. Vamos ler Êxodo 16, de 1 a 3. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está em Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão.
Então, nós vimos na aula passada que essa multidão era mais ou menos quantas pessoas mesmo? 2.400.000 e 500 pessoas, todo mundo reclamando, ai, que sede, chega em Mara, a água está amarga, aí Deus resolveu. Né? Aí eles andaram mais um pouquinho, aí chegaram num lugar que tinha 12 fontes e 70 palmeiras. Eu acho que aí eles ficaram alegres, né? Então, mas agora nós estamos vendo aqui que eles novamente murmuraram, né? Agora, o povo tinha que depender de quem no deserto? Só de Deus. Né? Aquele pão que eles levaram, acabou. Lembra que eles saíram do Egito com pão? Né? Para alguns dias, então o pão acabou. Eles não tinham como plantar trigo naquele deserto. Os irmãos acham que eles tinham como plantar trigo? Não tinha como plantar trigo, né? Então, no meio da viagem ali, como é que planta trigo? Não tem jeito, né? Então, Moisés não podia providenciar comida para eles. Também não tinha onde comprar alimentos. Aquela multidão de gente, como é que ia comprar no deserto? Não tinha nem onde comprar, né? Então, vamos supor que eles pudessem plantar trigo no deserto. Trigo e outros cereais mais, né? Eles iam morrer de fome antes que colhesse, não ia? Porque até plantar, até nascer, até produzir fruta, até colher, para comer, eles já teriam morrido de fome. Além do mais, não crescia nada no deserto. O terreno que eles estavam viajando era uma terra estéril. Deus queria que os israelitas, queria que os israelitas soubessem que somente Ele poderia salvá-los nessa situação. Quanta situação difícil a gente passa, a gente tem que depender do Senhor, né? Tem que depender do Senhor. Da mesma forma, Deus deseja que cada pecador reconheça que somente Ele pode nos livrar do castigo eterno e da morte. Então, eles reclamaram que tinha fome, né? Então, agora vamos para a letra I. Deus deu-lhe comida. Êxodo 16, de 11 a 15. O Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então, aqui, né, a gente viu aqui que eles reclamaram de novo, né? Acabou o pão que eles levaram. E aqui, vocês acham que eles mereciam alguma coisa de Deus com tanta queixa, com tanta reclamação? Acho que eles não mereciam nada, né? Porque ninguém merece a graça e a misericórdia de Deus. Nós todos merecemos mesmo o castigo, né? Então, mas Deus providenciou diariamente o pão de manhã. Somente às sextas-feiras era para eles colherem o dobro, para descansarem no sábado. Então, vamos ver a figura outra vez? A figura deles colhendo o maná? Ah lá. Então, de manhã era aquela camada fina na geada. Quando a geada ia embora, lá estava o pão que Deus deu para eles, né? Mas como será que era esse maná, né? Vamos ver no capítulo 16, versículo 31. Capítulo 16, versículo 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Então, dá o formato do maná e o sabor. Quem aqui gosta de pão de mel? Né? Eu acho que era delicioso. Então, agora voltando para a figura.
Eu acho que era delicioso. Então, desse dia em diante, Deus fielmente supriu o maná. Fielmente, né? No versículo 35 a gente pode ver isso. Então, durante todos aqueles anos, quantos anos mesmo? Quantos anos eles passaram no deserto? 40 anos. Não faltou maná, não faltou comida para aquele povo, né? Também Deus providenciou carne. Vieram codornizes por cima do acampamento. Então, eles podiam matar as codornas e comerem, né? Então, vamos ler o versículo 35. Confirmar isso que Deus não falhou. 16:35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entrassem em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então, Deus é fiel, nunca faltou comida para aquele povo, né? Então, era para eles chegarem na terra prometida rapidamente. Pouquinhos meses era para eles chegarem na terra prometida. Mas, como nós vamos ver aqui no decorrer do estudo, que devido à desobediência, devido à falta de fé, devido às murmurações, eles vão demorar 40 anos, né? Eles ficaram então vagando ali naquele deserto, vocês podem olhar no mapinha de vocês aí, eles ficaram vagando por 40 anos, sendo que eles poderiam rapidamente entrar na terra prometida. Então, agora vamos para a letra J. Então, nós vimos que Deus providenciou água, na lição passada reforçamos hoje, e vimos que Deus providenciou comida, pão e carne para eles, né? E eles podiam colher o pão, eles tinham a porção diária. Só que na sexta-feira pegava o dobro. Por que eles tinham que pegar o dobro? Para eles não precisarem de colher no sábado, para guardarem o sábado, para eles descansarem e adorarem ao Senhor no dia de sábado. Então, na sexta-feira eles podiam. Mas se em outro dia eles pegassem, o que acontecia com o maná? Apodrecia. Não adiantava pegar mais, tinha que pegar exatamente a porção que Deus mandou, né? Mas vamos ver que o povo murmurou de novo. Então, aí na letra J, o povo murmurou de novo. Vamos ver, Êxodo 17, de 1 a 4. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Então aqui nós vimos o povo, né? Bravos demais com Moisés, né? Então os israelitas, eles ficaram gratos pela provisão de Deus, mas logo eles se esqueceram do poder de Deus, que fez tantos milagres à vista deles, né? Que fornecia o pão, mas eles ainda achavam que eles tinham o direito de murmurar, né? Então, eles se esqueceram do poder de Deus e começaram a reclamar de novo, né? Então, vocês viram o que aconteceu dessa vez? Sede de novo, né? Então, vamos agora para a letra L. Deus disse a Moisés o que fazer. Êxodo 17, 5 e 6. Diante daquela reclamação tão... Vocês já imaginaram aquele monte de gente na sua orelha? Quem lidera um grupo de pessoas sabe o que é. Né? Tanta reclamação, é difícil agradar todo mundo, não agrada, né? E é muita reclamação e a pessoa às vezes fica até desanimada de tantas queixas que houve, né? Então, vamos ver aqui que Deus, a solução de Deus aqui para Moisés, porque senão eles iam apedrejar Moisés, né? Então, Êxodo 17, versículos 5 e 6, vamos ver.
Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Então, os versículos, o 6 também. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então aqui, Deus disse para Moisés fazer o quê? Disse para ele, né? Bater com o que na rocha? Com aquele bordão que ele abriu o mar, né? Então mandou ele bater na rocha. Tem a figura? Tem lá, né? Tem a figura. Então Deus disse para ele bater na rocha. Vamos supor que Moisés, diante de tanta reclamação, vamos supor que ele tivesse meio nervoso e chutasse a rocha. Ia sair água? Não ia sair água, né? Então, olha, minha gente, muitas pessoas acreditam que Deus aceita qualquer coisa, desde que a gente tenha fé. Será que é assim? Eu adoro a Deus do meu jeito. Não preciso ir na igreja, não, eu adoro a Deus em casa. Eu faço isso, né? Deus disse que era para ele ferir, bater na rocha, com a mesma vara que ele abriu o mar vermelho. Moisés obedeceu, feriu a rocha e a água saiu. Salvou a vida de milhares de pessoas, né? Tem gente que fala assim, não, mas eu faço, né? Nem assim, se preocupa em conhecer a verdade de Deus, em conhecer a palavra de Deus. Fala assim, né? Mas eu sinto de fazer assim, então eu vou fazer assim, né? Mas eu quero fazer assim, mas eu estou sendo sincero, né? Não é assim, não. Como é que nós devemos dizer? Assim diz o Senhor, da maneira de Deus, não da nossa maneira. Sempre da maneira de Deus. Então, ali naquela figura, jorra um pouquinho só de água, né? Olha lá, ó. É uma torneirinha de água ali, né? Mas vamos ver no Salmo 105. Salmo 105, 41. É fácil aí, Vande? Falando dessa passagem aí, 105, 41. Fendeu a rocha e dela brotaram água que correram, qual torrente, pelo deserto. Como que era essa água? Era uma torrente. Era muita água, era bastante água. Eu acho que aquele desenho ali deveria ser refeito. Você não acha, não, Vande? Está muito pouquinho aquele reguinho de água ali, né? Então, mas todos puderam beber, pessoas e animais, né? Deus deu água, deu comida para os israelitas, apesar deles não merecerem nada de Deus. Eles trabalharam para ter aquela comida, aquela água? Eles trabalharam? Não trabalharam, né? Deus não pediu nada em troca, só que confiassem, né? Então, Ele lhes deu água e comida, por quê? Porque Ele é amoroso e porque Ele é bom, porque ninguém merece a misericórdia e a graça de Deus. Nós não podemos obter a aceitação de Deus pelo que fazemos. Nós dependemos totalmente de Deus. O perdão de Deus pelos nossos pecados é um presente. A história aqui do suprimento de Deus para os israelitas é contada muitas e muitas vezes no Velho Testamento. Eu não contei não, mas se os irmãos quiserem contar, né, quantas vezes se fala dessa história, né? E quantas vezes no Novo Testamento essa história é mencionada. São milagres de Deus. Eles nos revelam o grande amor de Deus, o grande Deus soberano que é o nosso, porque Ele está além do nosso entendimento, bem como os seus milagres. A gente não entende os milagres de Deus, né? Agora, nós vamos mudar de folha aí, nós vamos para outra folha, né?
e vamos ver como foi. Então, eles chegaram em Refidim. Onde é Refidim, gente? Onde é Refidim? É o mesmo Sinai, tá bom? Refidim ou Sinai é a mesma coisa. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Como é que você encara os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é muito falado, né? Como é que a gente encara os 10 mandamentos? Eles são um conjunto de regras para serem obedecidas? Será? Né? São eles um código de boa conduta? Então, nós veremos o que o próprio Deus nos diz sobre os 10 mandamentos. Mas, antes de tudo, veremos como Deus preparou o seu povo, Israel, para receber essas leis. Então nós vamos ver como Deus preparou o seu povo, Israel, para receber as suas leis. Então, essa preparação deve servir para nós também, né? Como que a gente se prepara, né? A gente tem que ter uma preparação para tudo que a gente vai fazer para Deus. Então, Deus levou Israel para o Monte Sinai. Chegamos, né? Até que, enfim, no Monte Sinai, em Horebe, ou no Monte Horebe. Vamos ver Êxodo 19, 1 e 2. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Que monte mesmo? Sinai, né? Tá. Então, Deus levou Israel para o Monte Sinai. E lembra que eles saíram do Egito na primeira Páscoa. Que dia que foi a primeira Páscoa? Lá no Egito. Que dia que foi? 14 de Abibe. No dia 14 de Abibe ou Nissan. Então, eles saíram do Egito, que foi a primeira Páscoa. No dia 17, né, 3 dias depois, eles saíram do Mar Vermelho. E aí, o que aconteceu lá? A festa das primícias, né? No dia 1º de junho, olha como foi rápido, né? No dia 1º de junho, eles chegaram ao Monte Sinai, ou em Horebe. 44 dias só, 43, não sei, só dias, né? Então, eles podiam, esse calendário judaico pode variar um pouquinho com o nosso, né? Devido à mudança dos sábados. Mas 44, 45 dias depois da saída do Egito, eles já chegaram em Horebe. Não eram os israelitas que decidiam quando eles viajavam e quando eles acampavam, né? E onde eles iam acampar. Quem decidia isso, quem tomava essas decisões por eles, era o próprio Deus. Quando a nuvem andava, ele andava. Quando a nuvem parava, ou fogo, né? Parava, eles paravam, que sabia que era para acampar, né? Ele queria que o aceitassem, Deus queria, né? Que o povo aceitasse ele como seu líder, como seu protetor e como seu provedor. Deus era capaz disso? De liderar, proteger e prover tudo o que eles precisavam? Claro, né? Durante esses 40 anos, nem o sapato se gastou. Pode imaginar uma coisa dessa? Eu vi uma pregação uma vez que o pregador falou assim que os sapatos cresceram, porque as crianças que saíram lá do Egito, como é que eles iam usar o sapato? O sapato também cresceu, né? Foi muito engraçada a pregação dele, né? Então, vocês estão lembrados em Gênesis 3:12, quando Deus apareceu naquele arbusto lá no meio do fogo para Moisés? Moisés disse para Deus: como é que eu saberei que aquilo que o Senhor está falando vai dar certo? E Deus disse o quê? Você vai passar aqui de volta com todo o povo, você vai libertar o povo e vai passar aqui de volta, né? Então, agora ele estava ali de frente àquele monte, né? Na frente daquele lugar, onde ele cuidava sozinho ali das ovelhas do seu sogro, lembra?
Ele cuidava das ovelhas do seu sogro e Deus apareceu para ele, né? Finalmente ele chegou lá, de volta, né? Mas agora ele estava sozinho, com umas poucas ovelhas? Não, agora era uma grande multidão, né? E Deus continuando a mandar carne, comida e providenciando água todos os dias para aquele povo queixoso. O povo reclamão, né? Então, finalmente, eles chegaram naquele monte. Então, vamos andar um pouquinho mais? Na letra C, a promessa do Senhor a Israel. Capítulo 19, de 3 a 6. Subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás ao povo de Israel. Então, o que Deus tinha que falar com o povo, falava para Moisés falar para o povo, né? Então, aqui, Deus fez promessa para Israel, né? Então, nós vimos aqui que o Senhor, através de Moisés, deu a sua mensagem a Israel. Então, como é que era essa mensagem aqui? Ele planejou fazer um acordo, um concerto, uma aliança com Israel. Então, o Senhor prometeu abençoar os israelitas se eles lhe obedecessem fielmente. Não foi o que a gente acabou de ler? Se eles obedecessem, né? Se fizessem tudo o que o Senhor lhes dissera, então ele os aceitaria e lhes daria todas as boas coisas que eles precisavam. Mas eles tinham que obedecer fielmente, sem falhar. Então, nós vimos aqui que o Senhor fez promessas a Israel, né? Mas Israel também fez promessas a Deus. Agora nós vamos para a letra D. A promessa de Israel ao Senhor. Êxodo 17, 7 e 8. Vamos ver o que o povo prometeu para Deus aqui. Vamos cuidar com as nossas promessas, né? Porque a lei... Tem a lei exige perfeita obediência. Porque tinha o C, não tinha? Então, porque a lei exige perfeita obediência. Então, vamos ler agora Êxodo 19, 7 e 8. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então Deus aqui fez promessas. Vamos ler de novo o versículo 7? Então, veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Mas é o 8 que eu quero, não é o 7 não. Vamos ressaltar o versículo 8. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, todos, eles responderam a uma, quer dizer, todos eles concordaram que fariam tudo o que o Senhor mandasse. Tudo, né? Tudo é metade? Tudo é mais ou menos? Tudo é algumas leis e outras não? Não, tudo é tudo, né? Será que até hoje o povo faz de bom grado tudo o que o Senhor quer? Você é capaz de fazer tudo o que o Senhor quer? Ai, quantas falhas, né? Ou que vontade de fazer tudo, conforme o Senhor mandou, né? De vez em quando a gente dá umas, né? Mas aí a gente tem
um advogado que nos defende, né? E ele nos perdoa. Então não é muito fácil a gente fazer de bom grado tudo o que o Senhor quer, né? É fácil dizer com a boca, vamos fazer tudo o que o Senhor mandar. Porque eles responderam assim, né? Nós vamos fazer tudo o que o Senhor mandar. E o Senhor vai nos dar tudo o que nós precisamos aqui nesse deserto. Então, mas quando a gente está numa emoção assim forte, né? É fácil expressarmos com palavras, não é? É fácil a gente fazer promessas com palavras, né? O mais difícil é cumprir essas promessas. Dizem que a hora que o povo de Deus mais peca, mais mente para Deus, é quando a gente canta hinos espirituais, cânticos espirituais e os hinos. Porque a gente, às vezes, faz promessas ali que a gente nem lembra dessas promessas que a gente fez depois, né? Então, é uma coisa muito séria a gente prometer as coisas para o Senhor, né? Então, eles se esqueceram das vezes que duvidaram de Deus. Você já duvidou de Deus alguma vez? Pois é, aquele povo duvidava, né? Eles se achavam santos, justos em si mesmos. Eles não estavam lembrados que nasceram separados de Deus, não, né? Que eles estavam vulneráveis, que eles tinham ainda a velha natureza. O povo de Israel não percebeu, não reconheceu que dentro desse acordo que eles fizeram com Deus e que Deus fez com eles, né? Deus não poderia abençoá-los mais, nem dar-lhes as coisas que precisavam, se eles falhassem, né? O acordo era o seguinte: se eles obedecessem a Deus perfeitamente, então Deus os aceitaria e abençoaria. Mas, se desobedecessem, seriam amaldiçoados, seriam castigados por Deus. Vamos ver de novo aquela frase lá, a lei exige perfeita obediência. Ah lá, a lei exige perfeita obediência, né? Eles tinham que obedecer a Deus em tudo. Mas será que o Senhor sabia que logo depois, em pouco tempo, eles iriam desobedecer? Será que Deus sabia que eles iriam desobedecer? Claro que Deus sabia, né? E conforme o acordo da lei, ele teria que puni-los por seus pecados, não teria? Teria que puni-los, porque desobedeceu. O acordo é que eles iam obedecer, né? Então, por que então o Senhor fez uma aliança com os israelitas, se ele já sabia de antemão que eles não seriam capazes de cumprir a sua parte? Deus é capaz de cumprir a parte dele? Sim. Mas e o povo de Israel? Era capaz de... Então, né? Então, Deus já sabia que eles não eram capazes de cumprir a sua parte no acordo. Então, será porque, né? Que Deus deu, então, esse monte de regras para eles seguirem. E que eles tinham que obedecer perfeitamente, porque a lei exige perfeita obediência. Então, o Senhor fez isso porque queria provar a eles que eram pecadores, portanto, incapazes de agradá-lo. Deus queria provar a eles que eles eram pecadores e que eles eram incapazes de agradá-lo. Eles eram incapazes de cumprir o acordo que eles fizeram. Então, o Senhor queria ensinar-lhes que eles não deveriam tornar-se seus amigos e assim obter sua aceitação e bênção através dos seus próprios esforços, porque eles não eram capazes de cumprir a lei. Então, se eles seguissem a lei, era um esforço próprio e Deus não aceita, né? Então, o Senhor queria que eles entendessem isso, por isso que deu a lei. Vamos fazer uma ilustração aqui, né? Um homem estava atravessando a nado um rio, né? Mas ele ficou muito cansado e foi levado pela correnteza muito forte. No grupo de pessoas lá no barranco, que estavam assistindo, né? Nenhum deles era capaz de ajudar aquele homem que estava prestes a se afogar, exceto um. Tinha um homem lá que era um exímio nadador, excelente nadador. As pessoas do barranco ficavam dizendo para aquele homem assim, ó,
Se apresse e vai, socorre ele, coitado, ele vai morrer, socorre aquele homem no rio, né? Mas ele, o nadador, não se mexia e ficava observando, enquanto o homem se batia, ficando cada vez mais fraco e mais cansado e mais impossibilitado de se salvar ali, né? Finalmente, quando aquele homem ficou fraco e não conseguindo mais se debater, aí então o forte nadador fez o quê? Mergulhou e resgatou aquele homem que estava se afogando. Quando as pessoas criticaram o homem por ter demorado tanto tempo, deixou o homem sofrer muito, né? Tanto tempo para ir ajudar o que se afogava, então ele respondeu assim, né? Ele respondeu: aquele homem jamais teria permitido que eu o ajudasse enquanto ele ainda tinha forças. Era preciso esvaziar as forças dele para poder resgatá-lo, né? Só posso ajudar a hora que ele desistir de tentar salvar-se a si mesmo. Então o nadador foi, mergulhou e salvou aquele homem. Mas enquanto ele se debatia, assim é com a gente também com relação à lei, né? Quando Israel desistisse de confiar, desistisse de confiar nele mesmo e confiasse só em Deus, então Deus o salvaria do castigo eterno. Então Israel tinha que reconhecer a sua fragilidade de obedecer essa lei que exige perfeita obediência, né? Essa é a maneira de Deus com todas as pessoas. Deus só libertará aqueles que concordarem com Ele, que são pecadores e estão sob o controle de Satanás, do pecado e da morte. Então é preciso concordar com Deus, é preciso admitir nosso pecado, nossa condição de miséria, os miseráveis homens que nós somos, né? E aí sim, aí Deus vem nos socorrer. Mas enquanto a gente estiver, achando que a gente é bonzinho, né? Aí não tem jeito, né? Isso é o que Deus quer que nós saibamos sobre nós mesmos. Nós somos pecadores, incapazes de nos salvar a nós mesmos. Nós não podemos nos libertar do pecado, nem de Satanás, nem da morte. Precisamos de Deus para tudo isso, né? Agora vamos para a letra E. Vamos para a letra E. A preparação para a presença do Senhor no monte. Êxodo 19, de 9 a 11. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então, vamos ler de novo, de 9 a 11, que eu fiquei perdida, tem que ler de novo. Vamos lá, de 9 a 11. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Vocês perceberam que aqui tem uma preparação para a presença do Senhor no monte? Tem uma preparação. Para se encontrar com Deus, tinha uma preparação. Era de qualquer maneira? Não, não era de qualquer maneira, né? O Senhor decidiu mostrar a sua grande glória, poder e santidade diante de Israel, para que eles percebessem que Ele é santo e odeia o pecado,
e que não aceita aqueles que desobedecem à sua palavra. Então, teve uma preparação. Eles tinham que lavar suas vestes, eles tinham que se santificar por 3 dias, né? Então, vamos ver agora os versículos 12 e 13. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subireis ao monte. Então, subireis ao monte, né? Quando tocar a buzina, então subirão ao monte. Então, aqui, Deus mandou que fizessem marcos, né? Cadê a figura, Vande? Tá vendo os marcos lá, ó? Tá boa essa figura, né? Não tá que nem aquela da pedra, né? Essa daí é melhor. Então, Deus mandou que fizessem marcos, que estabelecessem limites ao redor do Monte Sinai, para que o povo não se aproximasse. Se aproximasse ou tocasse no monte, o que acontecia? Morria, será morto. Ou certamente morrerás. Vocês já ouviram estas palavras em outro lugar da Bíblia? Certamente morrerás? Quem lembra? Quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus disse: daquela árvore ali você não come. De tudo você pode comer, menos daquela. O dia que você comer, certamente morrerás, né? Então, Deus disse para Adão e Eva, eles eram perfeitos, eles ainda não tinham o pecado original. Quantos mandamentos Deus deu para Adão e Eva? 1. Só não podia comer daquela árvore, né? Somente 1. Eles conseguiram obedecer esse único mandamento? Não obedeceram, né? Se eles ainda, sem pecado original, não conseguiram obedecer um mandamento simples, né? Como então pode o povo achar que vão obedecer Deus em tudo, quando Ele der muitos e muitos mandamentos? Como que o povo é orgulhoso assim e acha que, né, que pode fazer sozinho, guardar esse monte de mandamentos, né? Então, como podem pensar que vão obedecer em tudo quando nasceram pecadores e separados de Deus? Não é possível obedecer Deus em tudo, né? Então, eles não podiam se aproximar, nem tocar no monte. Se um israelita, um animal apenas, tocasse no monte, quando Deus viesse sobre ele, teria que ser morto. Porque o castigo pela desobediência, pelo pecado, é a morte. Isso porque Deus é absolutamente santo e o homem pecador. Deus não aceitará ninguém ou coisa alguma que não seja perfeito. Para Deus tem que ser perfeito. Ele coloca todos os pecadores longe de si. Os pecadores não podem se aproximar de Deus. Lembra que ele fez com Adão e Eva? Foram expulsos do jardim, para longe, né, do jardim do Éden. Deus odeia a desobediência a seus mandamentos e não se associa a pecadores, né? Então, como já estamos avançados no horário, eu pretendo partir da letra F, então, para a próxima. Ou dá para ir mais um pouquinho? Quantos minutos a gente já falou? 45. Então, na próxima aula, a gente vai retomar na letra F, né? Então, os irmãos vão ver como que Deus, do monte, né? Do Monte Sinai, Deus falou com Israel através de Moisés. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter entendido. Não sei se os irmãos entenderam bem a lição de hoje, porque essa lição é difícil de explicar, né?
E então, que os irmãos, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, né? Então, agora nós vamos encerrar com oração. Vamos louvar e agradecer a Deus pela vida da Lena, que hoje está ficando mais velha. Depois do culto, a gente vai ali atrás, porque vai ter bolo com refrigerante, tá? Então, vou pedir para o Osni fazer essa oração em favor da nossa irmã, por favor. E aí a gente está encerrado por hoje, tá bom? Amado Deus e grandioso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra e venha, Deus, nos abençoar para que nós possamos cada vez mais aprender de Ti. Agora, Deus, nós colocamos a vida da Marlene em Tuas mãos e agradecemos, ó Pai, por mais um ano de vida que o Senhor deste a ela. Abençoa, Deus, essa Tua serva, que ela possa desfrutar de muitas bênçãos, saúde e toda a sua família, Senhor. Esteja com ela, abençoando ricamente, Senhor. Agora também, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, pela vida do Senhor Ezequiel. Abençoa, Deus, a sua família, conforta os corações nesse momento difícil que eles estão passando e que o Senhor, ó Deus, possa fazer o que é a Tua vontade, ó Deus, dá descanso, tira ele, ó Deus, desse sofrimento, ó Deus, porque sabemos que ele está sofrendo. Faça, Deus, tudo a Tua vontade. Fica, Deus, conosco aqui, perdoa, Senhor, os nossos pecados, aumente a nossa fé para contigo. Tudo isso eu te peço, te agradeço, no nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.